Bom dia, amigos. Mais uma vez estamos aqui em nome do Senhor Jesus para fazermos a oração da manhã, falarmos com Deus, ouvirmos a voz de Deus, como sempre, pela sua palavra, a Bíblia, recebermos instruções através da palavra de Deus. Deus nos instrui, nos ensina para que nós possamos ter uma vida abençoada e de sucesso, bem-sucedida aqui nesta terra. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre Jó. Jó, aquele que muita gente acha que foi provado por Deus, aquele que muita gente acha que porque Jó sofreu miseravelmente, então a gente tem que sofrer também, porque essa é a vontade de Deus, mas isso é um engano, na verdade. Mas antes da gente falar sobre isso, gostaria de pedir para você deixar aí o seu like, aperte o like, deixa o like para o canal. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e aperte o sininho das notificações para você ser avisado quando lançarmos um vídeo novo. Muito bem, vamos ver um pouquinho a respeito do caráter de Jó. Que tipo de pessoa que Jó era? Vamos ver aí. Jó, capítulo 1, versículo de número 1 também. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha para você ver que homem abençoado, né? Homem temente a Deus, íntegro, reto, se desviava do mal. Quer dizer, ele evitava pecar, ele sabia o que era pecado e não pecava. Olha que homem exemplar, não é verdade? A Bíblia fala que ele é um homem muito bom, porém, a partir de certo tempo, aconteceu uma desgraceira na vida de Jó, que só Deus, para ter misericórdia, né? Por quê? Porque primeiro, Jó, que era um homem muito rico, perdeu tudo. Os ladrões vieram e levaram tudo o que ele possuía. Depois, os filhos de Jó morreram num acidente, a casa desabou sobre eles e Jó perdeu os seus filhos. E por fim, Jó ficou doente do alto da cabeça à planta dos pés. Tumores malignos ali em todo o seu corpo. Jó ficou numa situação miserável. E aí você se pergunta, né? Pastor, mas Deus não provou Jó? Não foi Deus que quis isso? Eu digo para você, não. Quem fez isso foi Satanás. O próprio texto bíblico ensina. Deus permitiu, mas o mal não partiu de Deus. De Deus não surge o mal. Deus não cria o mal, embora haja passagens na Bíblia, no Antigo Testamento, onde está escrito dessa maneira. Mas ali é a linguagem hebraica, que na realidade significa Deus permite o mal. Se o mal surge de Deus, então Deus é mal também. E não é. A Bíblia fala que Deus é perfeito, nenhum mal vem de Deus, só o bem. Mas quando a pessoa, ela por algum motivo dá uma brecha, o mal entra e ataca a pessoa. O próprio Satanás, você lê o livro de Jó, o comecinho da história, o próprio Satanás sabia que havia uma proteção de Deus em torno de Jó. Havia uma cerca de proteção em torno de Jó que não deixava com que nenhum mal acontecesse a ele. Mas um dia uma brecha foi aberta nessa cerca e então Satanás pôde entrar, fazendo com que Jó perdesse os bens materiais, perdesse os filhos e ficasse doente. Exatamente como é a natureza do diabo explicada por Jesus. O diabo vem somente para roubar, matar e destruir. Aí você vai perguntar, pastor, por que Deus permitiu isso? Não é justo, um homem tão bom sofrer daquele jeito. É verdade, um homem bom sofrendo, e isso vem até hoje acontecendo, gente. Muitas pessoas que são de Cristo, muitas pessoas que aceitaram Jesus, pessoas excelentes, boas de coração, como Jó, tementes a Deus, não fazem coisas erradas, pessoas que são trabalhadeiras, honestas, não têm a língua maldita da fofoca, né, de falar da vida dos outros, não tem aquele olho invejoso, não tem aquele olho crítico, são pessoas exemplares, como Jó o era também. Porém, a brecha de Jó,
O próprio Jó revela o que era. Por que Deus permite o mal acontecer na vida de uma pessoa tão boa? Olha o que diz a Bíblia. Jó, capítulo de número 3, versículo 25. Você já conhece essa história, né? Você já sabe o motivo pelo qual o mal entrou na vida de Jó, mas vamos refrescar a sua memória. Olha aí, o que Jó falou? Jó 3,25. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. O Jó falou que o medo que ele tinha de ficar pobre, ou perder os bens materiais, o medo que ele tinha de perder os filhos, aquele pavor de perder os filhos e o medo que ele tinha de ficar doente, foram a brecha para Satanás fazer exatamente aquilo que Jó temia. São palavras do próprio Jó, eu não estou inventando. O Jó falou, aquilo do que eu tenho medo me acontece, aquilo que eu mais temia me aconteceu. E olha o que Jó fala aqui para explicar como era o medo que ele tinha. Versículo 26. Não tenho descanso, nem sossego e nem repouso, e já me vem grande perturbação. O próprio Jó disse que ele não tinha repouso, não tinha sossego. Veja, ele tinha tudo. Ele tinha bens materiais, ele tinha uma linda família, ele tinha uma saúde de ferro, mas ele não tinha sossego mesmo assim. Por quê? Porque ele tinha medo de perder essas coisas todas. Gente, e até hoje é assim, repito, muitas vezes uma pessoa de bem, uma pessoa cristã, de coração de ouro, ali uma pessoa excelente, uma pessoa prestativa, disposta a ajudar todo mundo, uma língua abençoada para falar só o bem, né? Uma mente limpa, não poluída, mas a pessoa às vezes tem um medo terrível dentro do coração, um medo que os filhos vão morrer, ou um medo que o marido vai embora de casa, ou que a esposa vai largar o marido, aquele medo de perder o emprego, aquele medo de alguma coisa ruim acontecer de repente, né? Um medo de ficar doente por algum tipo de pandemia, alguma coisa assim como já aconteceu esses tempos atrás, não é verdade? A pessoa entra em parafuso, a pessoa fica doidinha muitas vezes. E essa é a brecha pela qual o diabo entra. Por quê? Porque medo é exatamente o oposto da fé. Fé e medo têm a mesma força, só que em sentidos contrários. A fé tem a força, o medo também tem. E o medo, ele anula a fé. Então, se a pessoa tem fé, o que é fé? Fé é confiança, fé é certeza. A Bíblia diz que Jó orava pelos filhos, mas ele orava com medo. Ele até fazia sacrifícios em favor dos filhos, de medo que os filhos tivessem pecado contra Deus. Olha que medo infundado. Gente, se a gente confia em Deus, nós vamos ter descanso, nós vamos ter repouso no coração. Se nós confiamos em Deus, não é possível a gente deitar a cama de noite no travesseiro e ficar virando para lá e para cá de preocupação. Jesus mesmo ensinou a gente não ficar inquieto com o dia de amanhã. Jesus mesmo ensinou a gente confiar em Deus como uma criança, porque se Deus cuida até de passarinho, muito mais de nós que valemos infinitamente mais do que qualquer animal, qualquer passarinho. Deus mesmo ensina na Bíblia, através do apóstolo Paulo, que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, nada. Apenas faça as suas necessidades conhecidas diante do Pai e descanse o coração. O nosso Deus e Pai ensina através do apóstolo Pedro que nós devemos lançar nossas ansiedades sobre o Senhor, jogar sobre Ele e deixar lá, não pegar de volta não. Confiar na provisão de Deus, é isso que a Bíblia ensina. Vamos então confiar e não ter medo, porque o medo vai fazer acontecer na vida da pessoa a mesma coisa que aconteceu com Jó. A pessoa tem medo de ficar doente e fica doente, tem medo de perder o emprego e perde o emprego, tem medo que aconteça alguma coisa com os filhos e aquilo acaba acontecendo, porque o medo é a brecha que o diabo precisa para estragar a vida de uma pessoa. Amiga e amiga, então, o que você vai fazer para poder fechar essa brecha para o inimigo, fechar essa brecha para o diabo? O que você vai ter que fazer agora para não ter mais esse medo? Simplesmente algumas coisas que eu vou te falar aqui. Primeira coisa é você avaliar se você está em Cristo.
Se você é de Jesus, aceitou Jesus de coração como teu Senhor e Salvador, então agora Ele é teu Senhor, teu dono, aquele que tem, vamos dizer, domínio sobre você e aquele que cuida de você. Segunda coisa, tem que se alimentar da palavra de Deus, tem que se alimentar da palavra do Senhor, não é da palavra dos homens ou da palavra de algumas pessoas que ficam sonhando aí e tendo algumas visões, né? Não, é a Bíblia é a palavra de Deus verdadeira, aquela que não engana ninguém. Se alimente das promessas do Senhor e não da opinião de certas pessoas. Essa pessoa chega assim e fala para você, Deus me mostrou que Ele está te provando. Você tem que repreender esse demônio, esse é um demônio falando, é um espírito maligno falando, enganando a pessoa. Se Deus ele não é onisciente, a Bíblia diz, a Bíblia ensina que Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo. Para que Ele vai provar uma pessoa? Se Ele conhece o limite da pessoa, se Ele sabe se a pessoa vai aguentar ou não, a gente prova algo que a gente não conhece. Então nós precisamos provar a nós mesmos muitas vezes, né? Uma comida que você não conhece o sabor, você vai ter que provar para você ver se gosta ou não gosta. Agora Deus sabe de tudo, né? Deus sabe de todas as coisas. Quem prova é Satanás, quem prova é o diabo. Por isso que você tem que entender que quando você começa a compreender a palavra de Deus, a Bíblia, se firma nas suas promessas, conhece os seus direitos em Cristo, quando você sabe o que você é em Jesus, você é membro do corpo de Cristo, filho de Deus, você traz dentro de si a mesma autoridade que Jesus tinha, e você se firma nisso e exercita essa fé, o medo vai embora, o medo some. Quando você repreende o espírito do medo também, porque o medo não é simplesmente um sentimento. Muitas vezes o medo é um espírito que vem perturbar. E o que você faz com a perturbação? Repreenda aquilo ali. Com esse espírito imundo que vem perturbar, você o repreende. Olha o que Jó diz, olha, versículo 26. E já me vem grande perturbação. A perturbação vem, mas você tem que rechaçar, tem que repreender, expelir, usar a autoridade do nome de Jesus e mandar esse mal embora. E viver sem medo. Filho, não tenha medo de nada, nem das lutas que vêm nesse mundo, porque isso Jesus garantiu, teremos aflições, lutas, mas o próprio Jesus falou, tem de bom ânimo, quer dizer, tenha coragem, porque eu venci, se eu venci, vocês vencem também. Por que Jesus falou isso? Porque nós somos como Ele, temos a natureza dele, depois que o aceitamos, nós fazemos parte do corpo dele. O mesmo Espírito Santo que usou Jesus nessa terra, que capacitou Jesus, é o Espírito Santo que nos capacita, capacita a mim e a você. A Bíblia fala que dentro de nós que aceitamos a Cristo, há o Espírito Santo morando, o próprio Deus morando. Então se Deus mora dentro de você, qual é a razão do medo? Qual é a razão de ficar apavorado com as coisas aí, com os problemas da vida? Pensa sobre isso e quanto mais você enche o coração com a palavra de Deus, mais forte espiritualmente você fica, o medo vai perdendo lugar e a fé vai aumentando. A palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus falou que a palavra de Deus é pão para a nossa alma, alimenta a nossa alma, mas muita gente é fraco na fé e morre de medo das coisas porque não se alimenta das promessas de Deus na Bíblia. A pessoa enche às vezes a cabeça de filosofia, doutrina dos homens, aquela coisa, e não da palavra de Deus, por isso que fica com o coração cheio de medo. Então é hora de você tomar uma posição, é hora de você reagir e tomar o seu lugar de vitória em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos fazer uma oração agora? Vamos fazer uma oração para mandar esse medo embora, para encher o seu coração de fé e a partir de agora comece a praticar. Medita nessa palavra que você ouviu. O Jó, depois que ele entendeu o erro dele e depois que ele teve um comportamento de confiança em Deus, Deus reverteu o cativeiro dele. Deus deu em dobro para ele tudo que ele possuía antes, tá bom? Então Deus pode restaurar aquilo que foi perdido por causa do medo, sim. Mas a partir de agora, nunca mais deixe o medo ficar no seu coração. Não é à toa que na Bíblia está escrito centenas de vezes, não temas. Vamos falar com o nosso Pai então? Pai celeste, Pai amado, Pai glorioso, todo-poderoso, louvado seja o teu santo nome. Te adoramos, te bendizemos e te agradecemos, Pai, porque nós podemos falar contigo e clamar a Ti e pedir do Senhor o que precisamos. Pai, eu peço ao Senhor que
Que o Senhor fortaleça essa pessoa que ora comigo nesta manhã. Essa pessoa que foi escrava do medo até hoje. Essa pessoa, meu Pai, que não dormia direito de tanto medo das coisas, medo de tudo, medo até daquilo que ela não sabia do que era. Meu Pai, pois que o Teu poder se manifeste nessa vida, para arrancar da mente dela e do coração dela todo tipo de medo, todo tipo de temor, todo tipo de insegurança, todo tipo de incerteza. Meu Deus, que o Senhor se manifeste nessa vida, mostrando para essa pessoa que o Senhor é com ela. Pai amado, Pai santo, estende a Tua mão para curar essa pessoa. O espírito imundo que entrou por causa do medo, Pai, agora vai ter que sair com a doença, vai ter que sair com a miséria, vai ter que sair com a amarração financeira, vai ter que sair com o fracasso, com a depressão, com a tristeza, e em nome do Senhor Jesus, eu mando a todo mal que há nessa vida que ora comigo, sai neste momento, sai imediatamente, em nome de Jesus, e não volte mais. Pai santo, Pai amado, obrigado pela Tua resposta, obrigado pela Tua bênção, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Muito bem, amiga e amiga, está feito. Medita nessa palavra, medita no que você acabou de ouvir, veja o vídeo novamente, comente aí no local dos comentários aí o que você pensa, o que você achou, que bênção que você recebeu, né? Deixa aí a sua palavra de ânimo de repente para pessoas que precisam ouvir aí o seu testemunho, enfim, mas tome a atitude correta a partir de agora e diga não para o medo. Todo dia, diga não, porque todo dia Deus diz para você, não temas. Tá bom? Amanhã voltaremos com mais uma oração da manhã. Deus te abençoe grandemente e até lá.